Pessoal, eu sou a Neuza Maria Pereira Bojiquian, apresentando o programa do Diálogos em Neo, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E aqui nesse vídeo a gente continua conversando com a pesquisadora Isabela Agostinelli, que é pesquisadora em nível de pós-doutorado do nosso INCT. Isabela, mais uma vez agradecemos muito a sua colaboração e essa disposição em compartilhar os resultados da sua pesquisa, né, todo o seu conhecimento sobre essa região né, da política internacional que é tão importante. Esse programa tem por objetivo ajudar mesmo a cumprir uma das funções-chave dos INCTs, de um modo geral, que é o de difusão do conhecimento produzido no âmbito dos projetos acadêmicos. Então, você ajuda a gente a cumprir essa função. Muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Neuza, é sempre um prazer. Bom, Isabela, nós terminamos o vídeo anterior falando sobre a relação triangular envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel e, claro, sobre a complexidade trazida quando os Estados Unidos se envolvem nos conflitos internacionais. Então, neste vídeo de agora, de hoje, eu proponho que a gente se concentre na relação bilateral entre Estados Unidos e Irã. Claro que na sua fala, no vídeo anterior, você já traz um pouco disso, você já traz elementos aí importantes, acontecimentos muito importantes sobre essa relação bilateral, né? Mas que ela se mistura também numa relação trilateral, que foi o que a gente priorizou na última conversa, né? E aí eu acho importante a gente se concentrar agora na relação bilateral, então a gente falou da trilateral e agora a gente vem para a bilateral, porque se trata de uma relação complicada, né? A gente viu aí, por tudo que você já comentou no vídeo anterior, ela é marcada por décadas de tensões, com uma série de sanções econômicas e financeiras impostas ao Irã, visando limitar o desenvolvimento do programa nuclear, né? E essas sanções foram intensificadas no início dos anos 2000 com o governo W. Bush. E depois também com o governo Obama, houve aí já muda, né, um pouco o tom, houve chegou-se até a um acordo nuclear entre as partes, né, de 2015, que é o JCPOA, né, que ficou muito conhecido também, é uma peça histórica aí do governo de Barack Obama, né, do democrata Barack Obama, e que representou um esforço no sentido de limitar esse programa nuclear iraniano, né? Isso que foi falado nos Estados Unidos, enfim, e em troca do alívio das sanções, né? E com a chegada de Trump à presidência, esse acordo foi desfeito, né? As sanções elas foram restabelecidas e o clima de tensão voltou. Então, eu gostaria que agora você me ajudasse, né, nos ajudasse aqui a esclarecer um pouco dessa relação bilateral, essa relação complicada entre Estados Unidos e Irã. Obrigada, Neuza. É sempre um desafio falar do Oriente Médio, né? Porque são muitas variáveis, as relações são, né? Eu não gosto de usar o termo complicadas, mas é isso. Tem muitas variáveis, muitas nuances e muitas camadas. Mas vamos focar aqui agora nas relações bilaterais entre Estados Unidos e Irã, né? Então, a gente terminou o outro vídeo falando um pouquinho sobre a década de 90, né? O início ali dos anos 2000, em que os Estados Unidos vão emergir internacionalmente como uma superpotência, né? O único hegemon, e isso não é diferente no Oriente Médio, né? Agora, em relação ao Irã, ele vai ser, essas relações continuam estremecidas, continuam complicadas, de inimizade mesmo, e a partir da guerra global ao terror, o Irã vai ser colocado no famoso eixo do mal, né, da doutrina Bush, junto com Coreia do Norte, com o Iraque, futuramente depois, né, Venezuela, Cuba. Então esses países, tirando o Iraque, né, que são sancionados pelos Estados Unidos, né.
o Irã vai passar a sofrer mais sanções, né? Então, toda vez que a gente fala das relações entre Estados Unidos e Irã, a grande variável são as sanções econômicas, né? Esse é o mote dessas relações. Para além, né, do petróleo, do programa nuclear, claro, tudo isso está envolvido, né? Mas materialmente as sanções econômicas têm sido, desde o século XXI, pelo menos, a grande pedra angular dessas relações. Então, lá no imediato pós-Guerra Fria, como eu tinha comentado, né, havia essa esperança de que as sanções elas poderiam de fato produzir uma mudança de comportamento do Irã, né, do seu abandono do seu programa nuclear, uma mudança de regime, então a saída, né, do governo que foi vitorioso ali da Revolução Iraniana, mas isso nunca aconteceu, né, pelo contrário. E aí, inclusive, em 2006, por exemplo, que o Irã também vai ser sancionado não apenas pelos Estados Unidos, mas pelo próprio Conselho de Segurança da ONU, né? Então, ele vai passar a sofrer sanções internacionais e multilaterais por conta das suas atividades nucleares, né? Então, embora o argumento tenha sempre sido, né, que o Irã utiliza esse programa nuclear não com vistas a utilizá-lo como uma arma de guerra, mas tem sempre essa preocupação, né? Afinal, a gente está falando de um sistema internacional, né, que por muitas vezes é marcado pela essa visão mais tradicional das teorias das relações internacionais, né, do realismo, a balança de poder, etc. E isso de fato acontece no Oriente Médio, né? Então a gente sempre falando de grandes potências e os seus interesses ali, principalmente os Estados Unidos, né? Então, ao longo dessa primeira década do século XXI, essas vão ser as relações dos Estados Unidos com o Irã. Quando chega o Obama ao poder, né, então o Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, vai vir aí com um projeto de política externa para o Oriente Médio que vai divergir, de certa forma, do projeto de política externa do Bush, né, que foi muito marcado pela guerra global ao terror. O Obama vai vir um pouco diferente, no sentido, né, de se engajar em iniciativas mais multilaterais, né, então utilizar as instituições internacionais como uma forma de negociar ali principalmente o programa nuclear iraniano, e uma tentativa de também se retirar, né, retirar as suas tropas militares, né, da guerra do Iraque e do Afeganistão, né. Foi uma tentativa, isso de fato aconteceu, né, muito por conta também da própria metade o segundo mandato dele, principalmente, vai ser marcado pela chamada Primavera Árabe, né? Então, as intervenções militares dos Estados Unidos voltam a ocorrer ali no Oriente Médio. O Irã, de novo, vai ser visto como grande patrocinador do terror, todo esse argumento que a gente sempre vê, né, nas relações entre Estados Unidos e Israel, né? O Obama, no caso, apesar dessas intervenções no Oriente Médio, ele teve um grande êxito que foi a assinatura desse acordo, né, que ficou conhecido como o JCPOA, né, que é o Joint Comprehensive Plan of Action, que foi um acordo nuclear, né, que foi negociado entre o Irã e 6 potências, né, grandes potências, não apenas os Estados Unidos, mas a Alemanha, China, França, Reino Unido e também a Rússia, e que previa aí esse desmantelamento paulatino do programa nuclear iraniano em troca da retirada das sanções econômicas. E, de fato, lá em 2015 e 2016, essas sanções foram retiradas, né, pelo Irã. O Irã teve aí um ganho na sua economia, né, uma diversificação das suas parcerias, uma volta aí da sua inserção internacional comercial, né, em termos de economia política, mas isso durou muito pouco, né? Então, o acordo ele foi assinado, né, colocado em prática lá em 2015, logo depois veio as eleições estadunidenses, né, então o fim do mandato do governo Obama e a chegada, então, do Donald Trump no poder, né, o republicano Donald Trump, que desde a sua campanha teve um discurso muito anti-Irã, né? Então, alguns analistas internacionais vão dizer que, inclusive, o Irã era a tarefa número um da política externa americana do Trump, né? E de fato foi. Logo que o Trump chega ao poder, né? Em termos da sua política externa para o Oriente Médio, uma dos grandes movimentos vai ser a saída unilateral dos Estados Unidos do JCPOA, né?
Então, acaba esse acordo nuclear, né? Estados Unidos não mais faz parte dele e retoma as sanções econômicas, né? E também, não apenas as sanções que são direcionadas ao Irã e aos iranianos, mas também as chamadas sanções secundárias, né? Que isso também vai ser uma grande questão. Os Estados Unidos vai passar a sancionar terceiros, né? Então, empresas, entidades, pessoas que fazem negócios com o Irã, né? Então, numa tentativa de isolar ainda mais o Irã no cenário internacional, e isso de fato teve resultado. A economia iraniana decaiu bastante. Isso também é objeto de debate, porque quando a gente fala em termos da população civil, de fato ela é a mais atingida. Então, o Irã passou a teve mudanças nas classes sociais. Então, antes o Irã tinha, né, uma porcentagem X de classe média e muitas pessoas, milhões de pessoas que estavam nessa faixa, né, socioeconômica da classe média foram para a classe baixa e os que estavam na classe baixa se tornaram quase que miseráveis, né? Então, ali numa extrema pobreza. Ao mesmo tempo, as empresas, as entidades e atores ligados à elite política e militar e econômica do Irã ficaram mais ricos, né? Ou seja, também é como se fosse um blowback das sanções, né? Elas funcionam para a população civil, que é a mais atingida, e que é, de certa forma, o objetivo do Irã também, o objetivo dos Estados Unidos também para mobilizar, né, incentivar uma mobilização popular para depor o governo existente, né? Mas isso, embora tenham, sim, protestos e a política iraniana seja objeto de muitas críticas, principalmente em relação à postura em relação às mulheres, por exemplo, né? Mas até hoje não teve essa mudança de regime tão desejada pelos Estados Unidos, né? E não houve também uma mudança de comportamento em relação ao programa nuclear. Ao mesmo tempo, né, então, não foram só as sanções econômicas, embora elas sejam uma grande parte dessa relação bilateral Estados Unidos e Irã, mas outros dois fatores também, né, incentivaram essas relações de inimizade, né? Um deles foi o próprio assassinato do Soleimani, né, lá em Bagdá, capital do Iraque, que foi, né, esse bombardeio ele foi ordenado pelos Estados Unidos e acabou matando esse general, né, o major general, que era uma figura muito importante no campo da política iraniana, que era o Qassem Soleimani, né? Então esse foi um ponto lá em abril de 2019, em janeiro de 2020, desculpe. E um outro ponto, que foi anterior, foi a própria classificação da Guarda Revolucionária do Irã como um grupo terrorista, lá em abril de 2019, né? Então, a gente vê aí uma política externa do Trump, dos Estados Unidos, né, muito mais agressiva em relação ao Irã, né? O que é conhecido também como a campanha de pressão máxima, né? Então, junta esse assassinato do Soleimani, a classificação da Guarda Revolucionária do Irã como um grupo terrorista e a adoção das sanções de uma forma, né, nunca antes vista, né? Então, atualmente o Irã sofre diversas sanções, milhares de sanções, e que a grande maioria delas foram implementadas a partir do governo Trump, né? O Biden acabou mantendo essas sanções, não há uma mudança de política externa dos Estados Unidos para o Irã com o Biden. Pelo contrário, a partir do 7 de outubro, aí também fazendo de novo a conexão regional, com Gaza, por exemplo, a partir do 7 de outubro se intensifica ainda mais essas animosidades, não a ponto de travar uma guerra Estados Unidos e Irã, né? Isso é muito improvável, mas, e aí, de novo, é por isso que quando a gente fala de relações Estados Unidos e Irã, a gente sempre acaba trazendo o elemento Israel, né? Então, o que acontece na Palestina e em Israel, de forma direta ou indireta, acaba impactando nas relações entre Estados Unidos e Irã. Então, esse é o cenário, né, do século XXI. As relações entre Irã e Estados Unidos permanecem nebulosas, permanecem conflituosas. Ultimamente, nós temos visto uma tentativa dos Estados Unidos de formar o que seria, por exemplo, uma coalizão anti-Irã. Isso ficou materializado, por exemplo, nos Acordos de Abraão. Também foi um objeto de discussão que a gente já teve aqui nos Diálogos INEU, que foi, né, esse processo mediado pelos Estados Unidos de normalização das relações de
alguns países árabes com Israel, que foi o caso, né, do Bahrein, do Emirados Árabes Unidos, Sudão e Marrocos, né? A Arábia Saudita é o grande opositor, entre aspas, do Irã no Oriente Médio, né? Então, as potências regionais que a gente pode dizer que são Israel, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Os Estados Unidos, de Biden principalmente, têm tentado, antes do 7 de outubro, né, estava tentando mediar um acordo de normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita, né? Mas a grande questão, o grande acordo que chamou a atenção de todos nós foi a normalização das relações entre Arábia Saudita e Irã. Já eram inimigos históricos desde a Revolução Iraniana de 79, e a China conseguiu fazer essa mediação, né, de normalização das relações. Então, também é um elemento para a gente ficar de olho, né, como que a China tem adentrado no Oriente Médio pela via diplomática, então das negociações diplomáticas, e também pela via econômica. E isso, muitos pesquisadores estão debatendo, inclusive é o tema do meu pós-doutorado, né, isso aponta para um Oriente Médio pós-americano, entre aspas, né? Será que de fato estamos vivendo um Oriente Médio pós-americano? Talvez o 7 de outubro possa revelar alguma resposta possível. Eu ainda não tenho resposta. Tenho muitas perguntas e muitas variáveis para olhar, né? E as relações Estados Unidos e Irã vão ser também a grande chave para a gente olhar se de fato, entender, compreender se de fato estaríamos testemunhando um Oriente Médio pós-americano com a entrada dessas outras grandes potências, né? Como a Rússia, em relação aos países do Conselho de Cooperação do Golfo, ou a China também em relação ao Irã e Arábia Saudita. Então, temos que ficar de olho nessas relações das grandes potências. Essa virada, né, né, a entrada no século XXI, ela já traz, já começa, né, com barulho, já começa com coisas, com as tensões aí bastante marcantes, né? Então, você trouxe, você fez esse apanhado muito bem, assim, então, parabéns, realmente. E aí você toca num ponto que, em relação às sanções, é um ponto bastante importante nessa relação, e é como você falou, apesar das justificativas dos Estados Unidos, né, que são apresentadas para conter né, o controle de armamentos e tal, né, e configurar o congelamento mesmo do poder nuclear, né? Então não vão abrir mão disso, obviamente. Então tem uma justificativa que ela busca uma força legítima e tal. Mas, apesar de tudo isso, há questionamentos super importantes sobre os impactos abrangentes e essa efetividade das sanções, óbvio, né? Então, é como você falou, você tem o impacto na população civil iraniana, né? É fato, à medida que podem resultar em escassez de medicamentos, né? Isso, estou falando nas situações mais graves, né? Mas você pega ali desde um reposicionamento ali das classes, dos estratos sociais, mas você chega mesmo a questões humanitárias, na medida que você vê ali escassez de medicamentos, de alimentos e bens essenciais, né? Violando, portanto, os direitos humanos dos cidadãos iranianos, né? E há críticas também que apontam para a inefetividade das sanções à medida que não trazem mudanças políticas. Como você falou, servindo apenas para fortalecer, né? Depois aí eu quero entrar nessa questão de outros atores, né? De atores não estatais, então a gente vai tocar nisso, mas então até fortaleceria esses chamados hardliners, né? Sejam eles elite governamental, mas também os próprios atores não estatais. Então, portanto, não diminuindo as tensões regionais, que seria um objetivo também, além de congelar o armamento nuclear, de não, né, de diminuir essas tensões regionais, então de estabilizar a região. E além de que as sanções prolongadas, elas podem incitar os sentimentos anti-ocidentais,
né, que podem também reverter por esse lado, né, repercutir por esse lado. E isso e tudo, né, além disso tudo, né, acho que sem contar o que as sanções podem ter efeitos colaterais na economia global. Então, aí a gente está tocando num assunto que diz respeito à classe capitalista, né, e todo, né, à direita, né, aos conservadores de um modo geral, dentro dos Estados Unidos mesmo, o Partido Republicano, né, que poderiam aí sentir isso na medida em que os agentes econômicos começam a sentir esses efeitos, né, especialmente aí em setores como petróleo e energia, onde o Irã é um player importante, né? Então, você tendo um reflexo aí, uma influência, né, uma reação em termos de aumento de preços, e então um aumento dos custos de um modo geral, não, então, um aumento dos preços do petróleo, né, e gás, que levam ao aumento de preços em geral, na economia em geral, e isso tem todo um desequilíbrio aí, então, portanto, afeta os interesses dos agentes econômicos, e quando bate nesse grupo, às vezes as coisas mudam, né? Mas não vamos falar também sobre isso, porque é um outro assunto. Bom, então, a gente falou até aqui, então, da atuação dos atores estatais nesses conflitos do Oriente Médio, do Oriente Médio. Mas há também, né, como a gente já tocou aqui, essa atuação dos grupos. Você falou lá no nosso vídeo mencionou os grupos, né? Você citou aqui o Hezbollah, o Hamas, o Houthis, né? Que desempenham papéis significativos nas dinâmicas de segurança da região, criando redes que podem envolver múltiplos países, né? Então, você falou lá para a gente no vídeo 1 que o Hezbollah é um grupo libanês, né, que tem forte presença militar e política no Líbano, é um grupo que surgiu na década de 80 e é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, né? Então, essa forma de nomear os grupos ou de definir, né, qual seria a natureza desse grupo, mesmo claro, né, a gente sabe qual é a razão disso, mas enfim. Então, ele é classificado pelos Estados Unidos como grupo terrorista, né, embora tenha essa, como a gente falou, essa forte presença militar e política, né? E o Hamas também, que no momento está mais presente na memória das pessoas de um modo geral, pelo atual conflito com Israel, e como a gente já observou no nosso programa, trata-se de um grupo palestino que governa a faixa de Gaza desde 2007 também, né? Uma atuação política, portanto, aí. E o terceiro grupo é o Houthis, né? Que é do Iêmen, é um grupo do Iêmen, depois você pode trazer mais elementos aqui para a gente. E os Estados Unidos acusam o Irã de apoiar esses grupos e, portanto, ser responsável, em última instância, pela ameaça à segurança e estabilidade da região, à medida que sente que os seus interesses, os seus aliados no Golfo Pérsico estão sob ameaça, né? Então, eu te pergunto, como que você avalia essa situação atual agora, né, da atuação desses grupos, ou como que esses grupos vêm atuando né, no século XXI, quer dizer, qual é o papel deles, a repercussão, né, de tudo isso, como que você avaliaria com uma lupa analítica, né? Obrigada, Neuza. Obrigada pela pergunta. Acho que é uma pergunta fundamental, porque até agora nós falamos bastante das relações interestatais, né? Que são o olhar mais tradicional que nós temos nas relações internacionais. Mas tem outros atores importantes que não vão ser os atores estatais, né? Como você bem mencionou, os grupos armados ou os rebeldes. Enfim, são vários os termos utilizados para tratar desses atores não estatais, né? Ultimamente, o que a gente tem visto bastante aparecer, né? É o Hezbollah, do Líbano, que tem uma presença bem forte ali, e que no começo, né, da guerra em Gaza, do genocídio em Gaza,
foi o principal grupo que demonstrou algum tipo de ação ali, principalmente por ter sido atingido ali no sul do Líbano pelas bombas israelenses também, né? Então, esse Hezbollah também tem uma tradição, né, anti-Israel, por conta, né, da invasão israelense do Líbano, também isso já é um outro tema que a gente poderia discutir depois. Mas o Oriente Médio ele vai ter essa característica particular também dessa importante presença dos atores não estatais, né? Atores não estatais existem em todos os lugares do mundo, né? Mas no Oriente Médio eles têm uma posição até de poder mesmo muito importante, né? O Hezbollah é o grande exemplo, é um grupo muito poderoso, né? Que faz parte do governo do Líbano, tem um braço armado importante, e que seria ali, então, o mais poderoso em relação aos outros grupos não estatais, né, como, por exemplo, o Hamas e os Houthis do Iêmen. Então, para além do Irã, né, para além dessas relações interestatais, Irã e Estados Unidos, há também esses outros elementos dos atores não estatais que ficou muito presente a partir do 7 de outubro. Mas eles não surgiram, né, a partir do 7 de outubro. Esse eixo da resistência que também é um termo que a gente vê bastante, ele vai surgir no contexto da guerra global ao terror, né? Então, principalmente da guerra no Iraque, da invasão dos Estados Unidos e ocupação do Iraque a partir de 2003, e ele, inclusive, vai ser fundado pelo Soleimani, né? O Qasem Soleimani, que foi assassinado, né, no bombardeio lá em Bagdá. Então, ainda são poucos os estudos sobre o eixo de resistência, que eu gostaria de fazer menção a dois, né, porque não é meu objeto de pesquisa, apesar de aparecer pontualmente, mas tem um texto muito bom de uma doutoranda de Relações Internacionais lá no Santiago Dantas, que é a Karime Chiaito, que ela publicou ainda esse ano uma reflexão sobre o que é o eixo da resistência e são as relações dele com os Estados Unidos e com Israel ali no Oriente Médio, né? Foi publicado pela Karime Sheait, né, no blog do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDS, lá do Santiago Dantas. E uma outra pesquisadora, né, que inclusive é uma antropóloga, mas ela é especialista em sanções econômicas, e inclusive ela publicou um livro excelente, ela e mais três autores, que se chama How Sanctions Work, sobre as sanções econômicas no Irã, né? E é um pouco o que a gente estava falando agora, né? Quando você falou os impactos das sanções justamente para os Estados Unidos também e para a economia global. Então, tem um capítulo totalmente dedicado a isso. E essa pesquisadora, a Nardis Badiouly, junto com o Vali Nassar, que é um outro autor do livro, eles publicaram um artigo curtinho na Foreign Affairs, então ainda é uma revista de grande impacto nas relações internacionais, discutindo como, esse é o título, né, como a guerra em Gaza reviveu o eixo da resistência. Eu acho que esse título e o texto dela e da Karine já mostram para gente como que o 7 de outubro ele reviveu as relações, né, a aliança entre esses atores do eixo da resistência. Muitas vezes, isso é muito comum da gente encontrar, análises mostrando ou falando, adotando o termo proxies, né? Como se dizendo que o Hamas é um proxy iraniano, o Hezbollah é um proxy iraniano, o Houthi é um proxy iraniano. Então, o Irã como esse grande, mas como um monstro mesmo, que consegue manipular todos os atores ali do Oriente Médio, né? E essa, segundo os pesquisadores, né, do eixo da resistência, é uma abordagem muito equivocada, que esses próprios atores não estatais, esses próprios grupos que fazem parte do eixo da resistência, eles vão ter os seus próprios projetos políticos, né? Então, Hamas, por exemplo, né, apesar de todas essas críticas em sua política interna sobre Gaza, tem como, né, grande argumento, grande retórica, a autodeterminação nacional palestina, né? E aí a gente pode discutir isso também em outro momento. O Hezbollah vai ter o seu programa político interno no Líbano, os Houthis em relação ao conflito iemenita, também, né, que o Iêmen, inclusive, está vivendo uma crise humanitária há anos, né, e pouco se fala dele, né? Então, esses grupos vão ter os seus próprios projetos políticos, seus próprios interesses, mas fazendo parte desse eixo da resistência e do qual o Irã é o líder por ser o ator mais poderoso em termos militares, econômicos, em termos de liderança mesmo, eles vão ter então aí uma ligação com todos que, né, compõem o eixo da resistência, que vai ser justamente uma posição anti-Estados Unidos, né, então anti a presença
exploradora dos Estados Unidos no Oriente Médio e também anti-Israel, né? Então tem algumas ligações, é, algumas aproximações, né, eu diria, ideológicas desses grupos, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer que eles são proxies, né, iranianos, porque eles vão ter a sua própria, é, seu próprio objetivo, por vezes vão discordar entre si, discordar do Irã, enfim, é mais como se fosse uma aliança militar mesmo, né? O eixo da resistência vai ser então essa aliança militar que vai ser revivida após o 7 de outubro, né? Então, após é, a, a, o genocídio que Israel está perpetuando em Gaza, os ataques que vem fazendo no sul do Líbano ou em algumas localidades da Síria, como foi o caso, né, do que abriu aqui a nossa conversa, né, o ataque israelense à embaixada iraniana em Damasco. Então ele vai ressurgir, né, segundo esses pesquisadores. E eu gosto muito de uma reflexão, né, da Narges Baguli, que ela vai dizer, Bajuli, desculpa, que ela vai dizer que muito menos do que um instrumento do Irã, o eixo da resistência ele é visto mesmo como uma aliança que tem objetivos estratégicos em comum, nesse espírito que ela vai dizer que é um por todos e todos por um, né? Só que também tem algumas problematizações em relação a isso, né? Porque se de fato fosse, né, esse um por todos e todos por um, então a gente poderia esperar uma guerra regional, por exemplo, né, com um apoio incontestável, por exemplo, do Irã ao Hamas, né? E não é isso que a gente vê, né? Pelo contrário, tem uma posição muito mais cautelosa do Irã nesse sentido, tanto que o Irã não contra-atacou, né, o contra-ataque israelense depois, né, que essas coisas também foram se tornando quase que uma bola de neve, mas depois que Israel, né, contra-atacou o contra-ataque iraniano, o Irã, né, baixou as armas, falou, não, está tudo certo, vamos continuar aí, né. Mas acho que resumindo, né, para a gente também finalizar a nossa conversa, as relações dos Estados Unidos, no Oriente Médio em geral, com o Irã em particular, sempre vão perpassar também relações com outros atores, sejam eles o Israel, no caso, né, sendo um grande ator importante, afinal é o aliado preferencial, tem uma relação especial com os Estados Unidos e que por vezes é visto como um grande bastião ali do Ocidente no Oriente Médio, mas também vai envolver a relação com entre os outros atores, né, que muitas vezes as teorias ou as abordagens tradicionais do campo das relações internacionais não conseguem levar em conta, né? Não conseguem conceber pelas teorias tradicionais, que são os atores não estatais, né? Então, como que eles também têm esse poder de impactar as relações, sejam de forma positiva ou negativa, né? Então, acho que também é um outro elemento para a gente ficar de olho, principalmente após, né, esses 200 dias de guerra, esses 200 dias em que a população civil de Gaza vem sofrendo bastante, assim, de níveis inimagináveis e sem precedentes, é, e olhar para o Oriente Médio, né, como essa região que parece estar sempre em conflito, né? Então, ao longo da nossa conversa, eu sempre fui falando, não, mas na década de 70 as relações ficaram piores, na década de 80 também, 90, parece que nunca fica tudo bem, né? E muito por conta também dessas relações das grandes potências, dos interesses ali estratégicos. Então, é algo que a gente tem que sempre ficar de olho, sempre analisar com calma também, né? Ultimamente, quando a gente vai acompanhar, principalmente conflitos internacionais, são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, muitas notícias vão chegando, né? Essa sensação de imediatismo, ela até é um pouco nociva, porque às vezes a gente não para e reflete sobre o que está acontecendo, né? Então, acho que também esse espaço do diálogo Zineu é fundamental para a gente respirar fundo, analisar as coisas com calma e tentar. Nem sempre a gente vai conseguir trazer respostas, né? Mas acho que o fundamental é fazer boas perguntas, né? Esse é todo e qualquer processo de pesquisa. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, pelas perguntas, pela nossa conversa, e vamos ficar de olho aí no que vai ser o Oriente Médio a partir de agora. Muito bom, Isabela. Eu sempre falo, nosso programa não é um programa de noticiário, né? A gente não está aqui, a gente, é claro, traz assuntos que estão no noticiário, né?
Mas a ideia não é fazer comentários rápidos, né? E agradeço demais. E, por favor, nos dê as dicas aqui, né? Os links. A gente vai deixar os links dessas citações que a Isabela trouxe aqui para a gente, né? Para que quem estiver interessado possa acessar. Então, já muito obrigada por isso. E com esse segundo programa, Isabela, a gente encerra mais uma abordagem sobre conflitos no Oriente Médio e, conforme nós combinamos, né, você trouxe aqui uma abordagem nesses diferentes níveis, né? O local, o regional e o internacional, e também esses diferentes atores. Muito bem, gente. E eu agradeço também a cada um e cada uma que me acompanha aqui toda semana, né? Espero que vocês tenham todos gostado do vídeo de hoje, mais esse vídeo, né? E se vocês gostaram, então deem um like para a gente, deem um gosto para nós, né? Clicando aí no like, indicando o vídeo para mais gente, vai. Vamos lá, a gente conta com essa ajudinha de vocês, tá bom? A gente se vê novamente, e então até breve.